Há encontros que mudam o rumo da história. E o que aconteceu nesta semana foi um deles. De um lado, Donald Trump, o ícone da política dura americana. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, o líder que colocou o Brasil de volta ao mapa do mundo. A reunião foi descrita como muito boa. Trump chamou Lula de muito vigoroso, elogiou sua energia e afirmou que as conversas abriram espaço para um novo acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Foi um encontro de chefes de Estado, de quem fala de igual para igual. Depois de anos de ruído e isolamento, o Brasil fala novamente com voz própria. Não como país submisso, mas como parceiro. E é exatamente assim que se conquista respeito. Durante o diálogo, Trump admitiu publicamente que pode reduzir tarifas de produtos brasileiros sob certas circunstâncias. A frase, simples, carrega um peso gigantesco. Ela mostra que o Brasil voltou a ter influência econômica e capacidade de negociação. Isso não acontece por acaso. Vem de uma postura firme, técnica e respeitosa do governo brasileiro, que desde o início do mandato recolocou o país no centro das decisões globais. A Lula mostrando bastante otimismo, saiu daqui muito feliz, falou que foi surpreendente boa a reunião. E daí Donald Trump também falou que a reunião foi muito boa. Ele foi questionado logo que ele decolou aqui da Malásia, de Kuala Lumpur, a caminho de Tóquio. Ele conversou ali com jornalistas a bordo do avião presidencial e foi questionado a primeira pergunta sobre o Brasil. Como foi a reunião com o presidente Lula. E ele falou que eles tiveram uma ótima reunião, que Lula é um cara muito vigoroso, que é impressionante. A gente sabe que ele ficou admirado pela trajetória política de Lula, né? A gente sabe que os dois, que ele admirou a história de Lula ter sido preso e depois voltado à presidência, né? Algo muito pessoal para ele, porque ele também se diz vítima de perseguição política. Mas aí então Lula também falou que deu os parabéns também, Donald Trump deu os parabéns também a Lula, mas disse que não sabe o que vai acontecer nas negociações. Disse que o Brasil quer um acordo, mas que vamos ver o que vai acontecer. Então, os dois presidentes ficaram reunidos ontem por cerca de 1 hora. Logo no início, Trump também mostrou otimismo. Ele disse que os dois países conseguiriam fazer alguns bons negócios. E também, quando eu fiz uma pergunta para ele sobre as condições, ele disse que eles já estavam discutindo isso, discutiriam por um tempo. E daí ele falou que achava que eles chegariam a uma conclusão bem rapidamente. Lula pediu a Trump a suspensão das tarifas todas ao Brasil, enquanto os dois times fazem uma negociação. E os dois presidentes instruíram seus times para começar imediatamente essa negociação. Menos de 24 horas depois dessa reunião, os times dos dois lados já se encontraram, deram início às negociações comerciais, então, entre os dois países, e prometeram durante uma reunião aqui de hoje que vão se encontrar novamente, uma reunião de alto nível lá. E o efeito foi imediato. O dólar abriu em queda, sinal claro de que o mercado reagiu com confiança. Quando há diálogo, previsibilidade e liderança, o resultado aparece. O Brasil voltou a inspirar estabilidade. E isso, no cenário internacional, é mais valioso do que qualquer discurso vazio. Lula saiu da reunião com Trump mostrando o mesmo carisma e a mesma segurança que o tornaram conhecido no mundo inteiro. Com um sorriso e ironia leve, disse: 3 reuniões comigo e você vai ver que o Brasil é maior do que parece. Foi mais do que uma frase, foi um recado ao mundo. O Brasil voltou a se enxergar como potência e o presidente brasileiro sabe usar o diálogo como arma política e diplomática. Essa habilidade é rara. É o equilíbrio entre firmeza e humor, entre pragmatismo e sensibilidade. E é isso que faz líderes como Lula se destacarem em um cenário internacional cada vez mais polarizado. Enquanto o mundo observa, o Brasil se reorganiza internamente. O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou que deve repetir a parceria com Lula em 2026.
É uma decisão que mostra coesão, estabilidade e compromisso com o país. Em tempos de gritaria e improviso, essa aliança representa o caminho da serenidade e do planejamento. É a política da maturidade, a política que dá resultado. O país colhe frutos, crescimento econômico constante, inflação controlada, mais emprego e aumento na arrecadação. Não há mágica, há trabalho, responsabilidade e visão de futuro. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, descartou nesta terça-feira, 21 de outubro, a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo em 2026. Em entrevista à TV Record, Alckmin afirmou que está satisfeito com seu atual cargo e indicou disposição para repetir a chapa que o elegeu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Alckmin destacou o papel estratégico do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que comanda desde 2023. O Brasil volta a ter voz. O presidente participa de fóruns, negocia acordos e é recebido por líderes de todos os continentes. Não como figurante, mas como referência. A imagem de um Brasil que produz, que negocia, que respeita e é respeitado, volta a circular nas manchetes internacionais. E o reflexo interno é direto. Mais confiança, mais investimento e mais esperança. É o retorno de uma ideia simples e poderosa, que governar é dialogar e que o diálogo constrói o futuro. Enquanto o Brasil reencontra o equilíbrio, a América do Sul vive seus próprios desafios. Na Argentina, Javier Milei venceu a eleição legislativa com o apoio financeiro de Donald Trump. Um lembrete de que o extremismo político ainda tenta se reinventar no continente. Mas há uma diferença essencial. O Brasil amadureceu. Hoje, a sociedade percebe que a verdadeira força de um país não está no grito, mas na competência. Não na promessa, mas na entrega. E nesse cenário, o Brasil se torna farol, uma referência de reconstrução democrática e desenvolvimento soberano. Enquanto o governo aposta na responsabilidade e no diálogo, outras vozes se perdem em declarações desastrosas. Nos últimos dias, um senador, Flávio Bolsonaro, sugeriu que os Estados Unidos deveriam atacar barcos com drogas no Rio de Janeiro. A fala gerou perplexidade em Brasília e foi vista como um ato de imprudência diplomática. O próprio senador teve de se defender publicamente, alegando ter sido mal interpretado. Qual é a sugestão do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos? Eu não sei você, eu pelo menos vibro quando eu vejo aqueles navios cheios de drogas sendo explodidos em alto mar com os traficantes dentro. E aí uma parte da imprensa, que já tem uma má vontade com a gente e adora defender um traficante de drogas, né? Inventa que eu estou defendendo que se taquem bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu fico revoltado com essa defesa de traficantes, porque eu sei que é o dinheiro desses caras que é usado para comprar a pistola que vão apontar para nossa cabeça no sinal de trânsito e para ser assaltado no Rio de Janeiro. É esse dinheiro que é usado para comprar os fuzis. É claro que não, vamos resgatar a dignidade das pessoas que hoje estão sob o jugo desses traficantes perigosos, altamente armados. Vamos parar de defender bandido. Eu não aguento mais ver heróis presos ou no cemitério e um monte de bandido solto mandando pra caramba no país, hein? Bom, essas declarações fortíssimas do Flávio, elas estão repercutindo até mesmo na bolha deles, que não concorda, inclusive, com a declaração do senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Josias? É muito impressionante como repercutiu mal a declaração do Flávio Bolsonaro, né? E força o senador a se explicar. Tudo que na política exige explicação não é bom, mas até os aliados dele, que enxergavam o Flávio Bolsonaro como uma face moderada do clã, ficaram impressionados, porque ele, na prática, ganhou um jeitão aí de Eduardo Bolsonaro. Mas o episódio serve de lembrete. O Brasil precisa de líderes que conheçam o valor da palavra, porque uma frase mal colocada pode custar anos de trabalho diplomático. Enquanto uns falam sem pensar,
outros estão reconstruindo o respeito que leva tempo para conquistar. Em outro campo, a incerteza toma conta. O governador Tarcísio comunicou ao Centrão que só decidirá sobre sua candidatura à presidência em fevereiro. Entre aliados, a leitura é clara. Falta unidade, sobra cautela. Enquanto o governo federal fala com clareza sobre metas, resultados e projetos, parte da oposição ainda procura um nome e um discurso. O país observa e a diferença de postura salta aos olhos. Hoje também marca um momento simbólico no judiciário. Encerra-se o prazo para que o ex-presidente condenado pelo Supremo Tribunal Federal recorra da decisão. Mais do que uma data processual, é um marco político. O tempo da impunidade vai ficando para trás. O Brasil está aprendendo que a autoridade se conquista com exemplo, não com discurso. E que a lei, quando aplicada com equilíbrio, fortalece a democracia. É o país virando a página, deixando o passado onde ele pertence, no passado. Termina hoje o prazo para que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 condenados pela trama golpista apresentem recurso ao Supremo Tribunal Federal. Gabi, traz para a gente então as informações, as expectativas por aí. Lembrando que o recurso cabível nesse momento são os embargos de declaração. Gabi Veras, o que a gente tem de informações aí em Brasília? Bom dia para você. Oi, Carol, ótimo dia para você também, uma boa semana a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. Olha só, as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos outros 7 condenados, têm até às 11h59 da noite de hoje para apresentar esses embargos de declaração. É a primeira fase, digamos assim, da defesa, apontar qualquer tipo de inconsistência, desencontro na avaliação dos condenados, das próprias defesas, no que diz respeito aos votos que foram dados pelos ministros da primeira turma. A gente relembra que depois desses embargos serem apontados pelas defesas, o Supremo Tribunal Federal não tem um prazo pré-estabelecido para que essa análise seja feita, mas há um entendimento de que essa análise seja concluída o quanto antes. Enquanto isso, na América do Sul, a política ganha contornos preocupantes. Na Argentina, Javier Milei venceu a eleição legislativa com apoio financeiro de Donald Trump. Um sinal de que o populismo ainda tenta se manter vivo no continente, alimentado por interesses estrangeiros e por uma retórica que divide mais do que constrói. O Brasil vive um novo tempo, um tempo em que o presidente é recebido com respeito no exterior, em que o dólar reage bem à diplomacia, em que a política interna se reorganiza com serenidade e em que a justiça cumpre seu papel sem espetáculo. Curta, comente e compartilhe, porque o Brasil de hoje merece ser contado com orgulho.